De volta com o programa Tudo Posso. E uma questão muito importante para todos nós, todo o planeta Terra, é a questão do lixo. Que às vezes a gente não fala o suficiente, mas é muito importante. E é muito importante as crianças aprenderem desde cedo. Por quê? Porque se elas aprenderem a reciclar, o lixo vai reciclado e as coisas vão ser muito melhores. A gente trouxe aqui a herborista Sabrina Gerard. Tudo bem, querida? Bem-vinda de novo, porque você um prazer ter você sempre aqui, porque é sempre muito bom. A gente estava falando da questão do lixo, né? É um problema mundial, um problema principalmente das grandes metrópoles. Como a gente faz para melhorar essa qualidade do nosso lixo que é jogado e diminuir, inclusive? Pois é, acho que você falou a palavra-chave, diminuir. A gente tem que reduzir a quantidade de lixo que produzimos. E cada vez mais a gente quer consumir mais, a gente quer mais, mas o que sobra? Ninguém quer falar, ninguém quer saber, ninguém tá nem aí. Mas as grandes metrópoles estão com um problema grave, não tem mais lugar para colocar o lixo. Então, tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fez uma meta importante. Até 2014, não poderíamos mais ter lixões pelo Brasil. Será que a gente conseguiu? Não conseguimos. Não. Inclusive, eu estava estudando com a minha filha sobre isso, sobre reciclado e tudo. Aí eu falei para ela, vamos pro computador, põe lá no Google, vamos, lixão a céu aberto. Nossa. Um monte, assim, veio. Porque ela não entendia o que era lixão. Aí, e quantos anos tem sua filha? 8. Ela não entendia o que era lixão. Aí, quando eu mostrei o lixão para ela, ela falou, nossa, mamãe. E aí tinha umas pessoas andando no meio do lixão. Eu falei assim, e essas pessoas têm que recolher o lixo e muitas vezes pegam o lixo para comer. Pois é. Então, é um problema que as crianças têm que ser... nessa hora, informadas nessa também. hora de cozinhar, na hora de fazer o prato, as crianças elas têm que ter essa noção que tem gente que não tem comida, que tem gente que come lixo. E é um problema. Por isso que a gente tem que tratar com respeito o lixo que a gente produz. Como é que a gente faz, então? Primeira coisa, consumo consciente, gente. A gente tem que... Sabe que a gente precisa de tudo aquilo que a gente compra na feira, no supermercado, fazer o aproveitamento integral dos alimentos. Então, aproveitar aquele alimento como um todo, né? Em vez de jogar fora o ramo da cenoura, fazer bolinho, fazer torta e desperdiçar menos. A questão da fome é uma questão muito mais política, né? É uma questão de distribuição dos alimentos, é uma questão de acesso à comida. Tem várias ONGs que trabalham nesse sentido. Acho que o Banco dos Alimentos, eu acho que é. Sim, o Mesa Brasil do SESC. Que é excelente, eles pegam esses alimentos, distribuem, fazem até receitas e tudo. Mas o importante é a gente estar dentro da nossa casa, porque se a gente começar né? Aí a gente vai ampliar, e isso que vai fazer com que a gente não tenha tantos lixões. Eu acho que assim, já existe a política de resíduos sólidos, mas cada um de nós tem que ter a consciência, gente. Vamos produzir menos lixo, vamos reutilizar aquele lixo, ao invés de ficar comprando garrafinhas d'água, vamos levar de casa, né? Vamos levar de casa a nossa garrafa, encher com água, enfim, água filtrada, tomar esse cuidado. E reciclar também, encaminhar o nosso lixo para reciclagem, para a coleta seletiva. Então, tem 3 R's que a gente estuda. O R's. primeiro R qual que é? É o reduzir. Vamos reduzir o lixo. Que é a consciência ecológica, né? A consciência, o consumo... Tá. Daqui a pouco a gente vai falar sobre consumismo em todas as áreas. Pois aí eu acho que o Rafael vai voltar a essa questão do lixo. Então, consumismo é uma coisa muito séria que a gente tem que pensar. Então, vamos... reduzir. O segundo R é o reutilizar. E o terceiro é reciclar. Sim. Então, se a gente reduzir o lixo, reutilizar, vamos fazer outras coisas, vai diminuir mais ainda. Vamos reciclar, porque na hora de você separar, lá no lixão, vai estar separado e muito melhor para as pessoas. Sim, a gente vai encaminhar muito menos lixo para... O lixão aqui em São Paulo a gente nem tem mais lixão, nós temos os aterros, né? Mas a meta também é usada até 2033, a gente tem que mandar apenas 20% do lixo que a gente manda hoje em dia para os aterros. Difícil, mas se cada um de nós, cada um de você em casa, reduzir o seu lixo, transformar, olha que mágico, gente, a gente pode... Então, aí você trouxe a solução aqui, que é o seguinte, eu não sei
como que ela vai fazer, gente, mas ela vai transformar isso daqui numa, como chama? Composto. Isso é um composto orgânico, Tá, né? que é uma isso terra. Isso é um adubo, é comida para planta. Tá. Então, nossos restos se transformaram em comida para planta, para que o ciclo volte. Aí eu pego este adubo a minha plantinha, e aí caem as folhas e tal, e aí o ciclo se faz completo. Então, mas você vai misturar isso aqui a isso aqui, é isso? Pois é, não é tão simples assim. Eu vou mostrar algumas formas que a gente tem para fazer a compostagem. O que é a compostagem? A compostagem, essa é a palavra que eu queria. Compostagem é transformação do lixo orgânico em adubo, que é uma coisa simples, mas precisa de vontade. Cada um vai ter que fazer na sua casa, se quiser, né, na verdade. Se você tiver plantas em casa, que você pode usar isso aqui para adubar a sua planta. Adubar as plantas na praça, na rua. No seu jardim. No seu jardim, no jardim do amigo. Porque, afinal, uma compostagem, quanto assim? De quanto que? 2 quilos? Quanto custa? Então, custa por volta de R$200 se você quiser uma composteira, mas você pode fazer sem gastar nada. Nada, zero. Eu vou mostrar algumas fotos de opções pra gente fazer composteiras diferentes, né? E aqui eu vou mostrar uma composteira de caixa que as pessoas podem fazer ou podem comprar também lá no Sabor de Fazenda, no meu viveiro. Olha só, essa é uma composteira, é um baldão, né, virado, é uma composteira de bomba, tem uma abertura em cima e uma portinha embaixo. Como é que faz, então? Então joga o lixo orgânico dentro da porta, tá vendo em cima? Você joga o lixo orgânico e cobre com folhas secas. Após mais ou menos 3 meses, o lixo tá pronto. Olha, isso aqui é na minha casa, olha a minha gatinha de olho. Isso aqui, olha, é a forma mais simples. Quem tiver uma casa e tiver o chão, pode ir colocando lixo orgânico e cobrindo com folhas secas. O segredo é não deixar o lixo exposto para não vir mosca, para não vir bichinhos indesejados. E a terra? Não cobre com terra também? Não cobre com terra, só com folhas secas. É um material seco que a gente vai colocar por cima. E quanto demora para aquilo descer lá para... Aquilo demora para o composto ficar pronto, ficar lindo desse jeito. Olha, eu acho isso lindo, gente. Isso é mágico. Como é que, né? Ó, como é que esse talo do alface, como é que isso vira... Isso não tem terra aqui, gente. A gente vai precisar da ajuda dos nossos bichinhos. Vamos ver se eu acho aqui. Olha só. Até jornal veio. Olha quem tá aqui, os agentes decompositores. Então aqui tem, esse aqui é uma centopeia, um piolho de cobra. Esse é o tatu-bola, antigo, né? Turma em casa deve estar falando, nossa, as crianças adoram tatu-bola, né? Como eu brinquei e tal. Olha só, esses são os nossos amigos, gente. Se não fossem esses bichinhos, o nosso planeta ia chamar planeta lixo e não planeta Terra. Então, olha, esses bichinhos, eles vão comendo e vão transformando aquele lixo orgânico nessa terra maravilhosa, nesse adubo incrível. Ó, aqui tem uma minhoca também. Então tem vários tipos de que eu não entendi ainda, eu gosto de entender mesmo. Sim, é importante. Então você põe o lixo orgânico, põe em cima as plantas secas, as folhas secas, e aí esses bichinhos vão comer isso daqui. E vão transformar isso aqui nisso. Vamos fazer essa vamos terra? Vamos fazer? Então, olha, vamos ali. Eu trouxe uma composteira de caixa, gente. Isso é muito legal. Isso tem à venda. No Sabor de Fazenda vocês podem encontrar. E vocês podem fazer também. São 3 caixas, uma empilhada em cima da outra. As caixas, elas têm furinhos para que as minhocas possam passar de uma caixa para outra. A última caixa não tem furo, mas tem uma mangueirinha para a gente recolher o adubo líquido, que antes era chamado de chorume, mas chorume é uma coisa tóxica. Chorume é o que sai do lixão. Então, a gente chama de adubo líquido. Como é que a gente faz? Então, se você for comprar a composteira em caixa, vem essas 3 caixas e vem um kit com 200 minhocas. Mas olha que legal. Nós temos 200 minhocas aqui, hein? Eu vou jogar por todo o estúdio para todo mundo correr. Nossa, a turma, a cara das pessoas aqui veio tudo... não! Olha que legal, a Prefeitura de São Paulo lançou um programa piloto, chamado Composta São Paulo. Quem quiser curte no Facebook, o programa é bárbaro. Foram distribuídas 2.000 composteiras dessa de caixa. É um programa, quem quisesse se inscrevia e aí eles fizeram uma seleção
e 2.000 composteiras foram distribuídas. O programa está no meio agora, as pessoas estão lidando lá com as suas questões, com as minhocas e tal. E agora eles já estão na fase do plantio para usar aquele lixo orgânico que sai. Então é muito legal. Acho que algumas prefeituras já estão tomando as providências. Então a Prefeitura de São Paulo está com um programa muito legal. Esse mês foram inauguradas 2 usinas de reciclagem, de triagem de lixo. Então quero mandar um parabéns aí para a Prefeitura de São Paulo. Nós estamos fazendo alguma coisa, mas precisa fazer mais e com uma velocidade maior. Sim, e cada um ter a sua consciência. Então vamos lá, a gente vai começar pela primeira caixa. Então a gente vai espalhar as nossas minhocas. Tá pronta? Eu gostei que as minhocas vieram no laço. Claro, olha, tem que ter lindo. glamour, né, pessoal? Lixo Mulher com glamour. É diferente, né? Não dá pra ser lixo, não dá pra ser uma coisa feia, maltratada, não. Lixo é com glamour. Então aqui tem o humus de minhoca e tem as 200 minhocas. Não sei se vai dar pra ver, eu vou pegar algumas na mão. Maria Cândida não vai... Eu pego também, não tem problema. Às vezes eu acho elas estão tímidas, escondidinhas. Olha lá. Dá pra ver? São minhocas californianas, gente, olha que chique. Elas estão meio adormecidinhas, tadinhas, estavam na caixa, né? Então, olha, o kit vem assim. Vem com essa cama de minhocas que a gente chama, né? Olha, as minhocas estão aqui. E essa terra é uma terra... Isso é o humus produzido por elas mesmas. Tá. Na verdade, é o cocô da minhoca. Opa! Então, olha só. Então, eu vou espalhar na minha caixa a cama de minhoca. Aqui tem 200 minhocas com o humus produzido por elas. Aí, na minha pia, eu tenho aquele lixinho clássico. Certo. Essa é uma composteira pequena, é para meio litro de lixo orgânico por dia. Então, eu vou pegar... Eu vou separando o lixo orgânico e eu vou colocar aqui na minha composteira de caixa. Ó, aqui tem meio litro. Quanto mais picadinho, gente, mais rápido vai a coisa. Então, vamos supor que a gente picou e tal. Qual que é o segredo, pessoal? Cobrir com material vegetal seco. Para cada parte de lixo orgânico úmido que eu coloco, eu tenho que colocar 2 partes de lixo orgânico seco. São as folhas secas. Então, E essas folhas se pega na rua? Pega na sua casa, se você tiver, ou no parque. Vamos deixar juntinho? No parque, né? Porque na minha casa, coitada, não tem folha que cai. Não, mas na rua, enfim, você sai. Eu pareço a louca das folhas secas. Eu pego meu lixinho e vou recolhendo o lixo, as folhas secas. No Ibirapuera, com certeza. No Ibirapuera, nas praças. Olha lá. E aí eu cubro. O segredo é, para cada parte de lixo úmido que eu coloco aqui, eu tenho que cobrir com 2 partes de folhas secas. Pode ser serragem também, gente, em madeireiras e tal. Madeireiras não, desculpa. Em serraria, essas coisas você consegue serragem também. Então, ó o que não pode, por exemplo, casca de laranja, não é legal colocar. Pode pôr todas as cascas de verduras, pepino, cenoura. Por que casca de laranja não pode colocar? Ela tem um óleo essencial muito forte. Quando a gente aperta a casca de laranja, sai um cheirinho, aquele cheirinho de laranja ou de mexerica. É um óleo essencial que mata bactérias que são decompositoras também. Então evita, tá? Ela demora muito para se decompor. Ó, cobri. Aí o que eu vou fazer? Vou fechar. E no dia seguinte, ó, fechei e montei. Dia seguinte eu venho com uma pazinha e faço a mesma coisa. Quando tiver cheinho essa primeira caixa, eu vou trocar. Eu vou colocar a caixa do meio em cima e essa caixa que tá cheia eu ponho no meio e eu recomeço o processo. Como tem furinhos no meio, as minhocas elas não são bobas, elas vão para onde tem comida, elas sobem nesse caso. Tá, elas sobem. Conforme elas forem decompondo aquele material... Aqui já decompôs tudo, então vai para cima que vai ter pra comida. cima e aí você recomeça. Certo. Então, em cerca de 90 dias você já tem o seu adubo pronto. Essa é uma composteira prática. E aqui essa última? Essa última é para recolher o adubo líquido. O que vai excesso de umidade vai caindo. E aí você usa esse adubo nas suas plantas. Ele é muito forte, então você tem que diluir. Para cada parte de adubo líquido, você coloca 10 partes de água. Borrifa nas suas plantas ou rega na raiz das plantas. Então, se você quiser fazer uma horta, se você quiser fazer tudo em casa, sozinha, enfim, e ter um apartamento ou uma casa sustentável, é assim que se faz. Eu aprendi, achei muito bacana. Agora, você estava falando, só para a gente terminar, da importância do lixo seco
e o lixo orgânico, que vai sujo no fundo, né? A gente tem sempre lá, as pessoas têm no máximo duas latas de lixo, né? Uma para orgânico e outra para o reciclado. Sim. Mas daí você joga de repente tomou um Danone, é plástico. As pessoas não lavam essa embalagem de Danone para jogar no reciclado. Já põe, até às vezes com o resto de Danone. E isso é ruim, Não, né? tem que ter um respeito pelo lixo reciclável. A gente só pode jogar... Quando a gente separa o lixo entre reciclável e orgânico, você tem que sempre, gente, jogar limpo o lixo. Porque você vai... Na minha casa, por exemplo, passa o caminhão do reciclável uma vez por semana. Vai ficar lá uma semana o lixo barata. E mesmo quando for para a usina de reciclagem, de triagem, tem que estar limpo, né? Tem que ter respeito pelo lixo, gente. E assim o nosso planeta vai ficar melhor. Então vamos falar os 3 R's de novo. Reduzir lixo. Reutilizar esse lixo e reciclar. Quem quiser saber mais, a gente pode curtir a página do Sabor de Fazenda no Facebook. A gente já colocou aí na tela, sabordefazenda.com.br. Sim, esse é o nosso site. No Facebook é só Sabor de Fazenda. E pode também nos visitar. Nosso viver é um viver orgânico de mudas, de ervas e temperos. Podem ir lá e podem tirar as dúvidas. Certo. E você vai estar lá dou aula ajudando de as compostagem, dou aula de hortas caseiras, jardinagem gastronômica. Então a Sabrina é a mestre em tudo isso e tá lá para ajudar, inclusive grupos de criança e tal. Sim, se você a gente tem um projeto na sua cidade, agora no interior e quiser fazer um passeio, recebemos escolas, Exatamente. Gente. Podem nos contactar que vocês vão adorar o nosso programa. Muito legal. Sabrina, obrigada, querida. Muito obrigada. Você menos lixo no planeta. Você sempre trazendo autossustentáveis maravilhosos e a gente aprendendo aqui. Tomara que todo mundo tenha aprendido. Se você não aprendeu, você vai lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Tudo Posso e assiste de novo a entrevista. Rafael.